Olá, olha só, a evolução da estrutura da célula. Vou estar iniciando aqui. O livro não começou por essa parte, mas é muito importante isso daqui para a gente. A questão de todo o sistema, né, da Terra, como ele estava, questão evolutiva do nosso sistema, tá bom? Os cientistas admitem que o processo evolutivo que deu a origem às primeiras células começaram na Terra há aproximadamente 400 bilhões de anos. Gente, essa data aqui é uma data aproximadamente, vocês podem ver várias datas em outros livros. O nosso livro que a gente está utilizando até fugiu um pouquinho disso daí, ele não colocou essa questão. Outra coisa, isso é uma confirmação? Não, é uma teoria, certo? Da origem das células. Essa teoria aí é questão de biológica, é uma questão que eu vou estar colocando aqui a parte biológica para vocês. A teoria não é confirmação, mas é um pensamento científico mais aceito entre as academias científicas do mundo, certo? Então, primeiramente, o que possibilitou essa evolução da célula, né, foi a questão de todo o sistema que havia naquela época. Elementos presentes na Terra primitivos, né, o vapor de água, armônio, metano, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico. Aqui não foi colocado oxigênio. Alguns colocam, outros não colocam oxigênio. Outros dizem que só a partir do metabolismo de algumas bactérias que veio surgir o oxigênio, mas ao mesmo tempo eles já falam de água, né? Então já é algo assim, um pouquinho já contraditório na própria teoria deles. Ou as condições. Olha só, essas condições aqui, o que elevou elas foram o que? Atmosfera, vapor de água. Olha só, já está falando vapor de água, mas eles não colocam oxigênio. Metano, armônio e hidrogênio. Ok? A Terra era muito quente, a água em forma de vapor, chovia ou muito continuamente e havia muitas descargas elétricas. Gente, essas descargas elétricas para a questão biológica é muito importante, principalmente a questão do hormônio, a transferência do hormônio, o que está na atmosfera para a parte terrestre. Então, essa questão de descargas elétricas são muito importantes. Outra coisa, a questão até mesmo celular, ela tem essa composição iônica e de íon no seu processo. E um elemento muito importante, radiação UV, né? É muito intensa porque não havia camada protetora, não havia camada de ozônio. E isso daí são os estudos biológicos, certo? Que acreditam em todas essas questões. Muitas questões aí são questões bem coerentes, outras nem tanto, porque até mesmo a gente tem a questão de observar outros planetas procurando vida, procurando água, porque é considerado um dos elementos essenciais para que se possa, né, ter vida. Sempre lembrando, eu estou falando da parte científica, da teoria científica. Teoria não é 100% absolutamente a única verdade, ok? Mas são elementos que foram vistos, analisados e de forma cientificamente em uma cadeia, certo, de fatos, e em comissões científicas acreditam nisso. Olha só, peguei isso daqui lá do nosso livro. Veja bem, a célula eucariótica deve ter surgido o Opa, ela surgiu. Ele não coloca 100% a afirmação. Ela surgiu, deve ter surgido. Como eu falei para vocês, é teoria. É por dois processos. O primeiro processo que
está sendo colocado aqui, destacado no nosso livro, né, é a invaginação da membrana formando canais de vesículas e originaram várias estruturas. Essas várias estruturas aí que foram originada é a retícula endoplasmática, complexo de Golgi, ou mitocôndrias e todas as outras que formam a nossa estrutura celular, tá bom? Olha só, nossa segunda possibilidade. Bactérias invadiram as células primitivas e passaram a viver no seu interior. Ué, professor, tipo vírus? Sim, tipo vírus. Houve ali uma fusão, ali, né? Uma simbiose, formando outras organelas, como mitocôndrias e cloroplastos. Surgiu assim uma célula que se dividiu em componentes. Cada um deles passou a desempenhar funções diferentes. Essa divisão no trabalho primitivo, que cada função foi realizada com eficiência, principalmente no desenvolvimento celular da maioria delas. E também faz parte dos seres vivos. Olha só, gente, isso daqui tem a ver um pouquinho até com a gente. Se a gente for pensar no momento da fecundação humana, ou de qualquer outro ser animal, houve o quê? Houve uma quebra da membrana, então, houve uma invasão no núcleo, houve uma combinação de DNA. Essa combinação de DNA, houve uma evolução celular. Esse núcleo celular ele foi dividido em milhões de partes, desenvolvendo um serzinho. Essas células, cada uma teve uma função diferente, fazendo uma comparação assim com o ser humano. Teve uma função diferente. Opa, essa célula aqui vai estar desenvolvendo os fios de cabelo, essa outra aqui vai desenvolver o olho, essa daqui vai desenvolver o cérebro, essa daqui vai ser o rim, essa daqui vai ser o fígado. Então, a partir de observações celulares, animais, de desenvolvimento embrionário, se faz uma relação com o desenvolvimento celular que houve há bilhões de anos. Através disso, se formou teorias, evidenciando elementos para que montasse essa teoria aí dessa evolução celular, formando as nossas organelas aí. Veja bem, olha só, essas células que foram formadas, então houve ali uma primitiva procariota, anaeróbica, onde nós tínhamos um DNA ali, com a invasão de outra, houve essa invasão ali, quebrando ali essa membrana plasmática, invadindo o centro ali, formando elementos ribossomos, e esses elementos já começou a criação de quê? De novos elementos, de novas organelas celulares. Essas novas organelas celulares não pararam aí. Por um processo simbiótico, dessa unificação, dessa união, foram criando outros elementos, como mitocôndria. O núcleo se concentrou, houve uma concentração do núcleo, porque as bactérias elas não têm núcleos. Eu vou repostar a aula nossa de células procariontas e eucariontas, tá bom? E aí veio a formação das nossas células animal e vegetal. Olha só, vou estar destacando aqui de vermelho aqui a animal. Professor, mas por que essa daqui seria animal? A organização do seu núcleo celular, a organização da sua estrutura da membrana plasmática, e de verde aqui a suposta membrana ou suposta célula vegetal.
supostamente porque é a organização aqui que o livro trouxe para a gente da nova estruturamento, da nova simbiose e evolução celular. Nesse ponto aqui, o que aconteceu? Por que eu estou falando que essa daqui é a célula vegetal? Primeiramente, olha só a estrutura dela aqui, certo? Da membrana plasmática. Então, e olha só isso daqui. Isso daqui é a cápsula dela de oxigênio ou água, certo? Então, membrana vegetal aí, né? Claramente identificado. Nós temos aí o seu elemento aí, ok? Visto claramente, e a gente pode afirmar que essa daqui, né, que está sendo destacada de verdinho aqui, riscando aqui a setinha dela de verdinho aqui, é a nossa célula vegetal. Mas, professor, esse processo aí, né, é definido como um processo, veja só, procarionta teria englobado células bacterianas ou relação de simbiose, ok? Então, houve esse processo aí onde aconteceu a fusão entre elas de duas células diferentes. A mitocôndria e o cloroplasma são organelas, né, que foram associadas, foram introduzidas através dessa mutação aí, dessa associação que ocorreu entre elas. E nós teríamos também, né, fechando aqui, né, porque essa teoria ela é conhecida como endossimbiose, né, surgindo de células fazendo surgimento da nossa célula eucariota, certo? Então é por isso que o professor estava falando tudo de simbiose sim, porque é para vocês já estarem associando, porque essa teoria aí é conhecida como teoria da endossimbiose, tá bom? Tá colocando aqui, destacando isso daqui para vocês.